Olá, nós estamos agora na próxima aula e nós vamos falar de frações equivalentes. Apesar de já termos falado algumas vezes sobre frações equivalentes em algumas situações, vamos abordar agora exclusivamente esse tema nessa aula. Então veja que aqui nós temos uma historinha em que o rapaz está falando: que fome, eu vou comer meio da pizza, ou seja, 1/2 da pizza, uma parte de 2 da pizza. E a moça está falando: eu vou comer 2 partes de 4 da pizza, ou seja, 2/4. Então, qual dos dois comeram mais? Ou será que comer igual? Como nós podemos fazer isso? Então é isso que nós vamos mostrar agora, as frações equivalentes, que representam a mesma quantidade em porcentagem e em decimal, mas em repartições diferentes. Então, por exemplo, nós temos lá a 1/2 e vamos representar o desenho esquemático aqui dessa fração. Então eu tenho aqui 1/2, ou seja, uma parte de 2. E agora nós vamos representar 2 partes de 4, ou seja, 2/4. Vamos fazer o desenho também para representar 2/4. Então, ó, dividimos ao meio e dividimos ao meio cada pedaço. E vamos pintar aí 2 partes de 4. Agora, observe a comparação do desenho de cima com o desenho de baixo. Veja que os dois são a mesma quantidade, expressos com números diferentes, mas a mesma quantidade. Quando isso acontece, veja que os dois inteiros também são do mesmo tamanho, né? Os inteiros são os mesmos, que no caso é a mesma pizza. Quando isso acontece, nós falamos que são frações equivalentes. E essas duas frações representam também o mesmo decimal e a mesma porcentagem, como nós já aprendemos. Então vamos lá, 1 dividido por 2 e 2 dividido por 4. Lembrando as técnicas de divisão, quando não dá para dividir, nós acrescentamos um 0 aqui no número que está sendo dividido e acrescentamos um 0 aqui abaixo da chave, aonde vai ser os números colocados a multiplicar o divisor, né? Ou seja, o número que está dentro da chave, que está dividindo quem está fora. 0, aqui embaixo da chave. Mesma coisa aqui, não dá para dividir 2, então 0, 0, agora nós podemos dividir. 2 cabe dentro do 10, quantas vezes? Cabe dentro do 10, 5 vezes. Então, vai dar o resultado 10, a hora que eu multiplicar os 5 vezes 2, e vou subtrair, restando assim 0, então acabou a minha continha. Mesma coisa aqui, 20, 4 cabe dentro do 20, quantas vezes? 5 vezes também. Então o resultado vai ser 20, eu vou subtrair, e veja que os dois deu o mesmo decimal. Então, tanto pelo desenho como pela continha de divisão, nós podemos saber se a fração é equivalente ou não. Então, 1/2 é equivalente a 2/4. Então, nós podemos escrever 1/2 é igual a 2/4. Porque ambos deu o decimal 0,5, que representa 50%, como nós já aprendemos. Que a fração representa decimal e esse decimal representa uma porcentagem, sempre levando em consideração 2 casas decimais. Tá? Haverá porcentagem com mais casas decimais? Sim, mas em outros casos. Neste momento, apenas 2 casas decimais. Como deu apenas uma casa decimal, nós temos que saber que esse 0,5 vale 5 décimos. E 5 décimos são 50 centésimos, ou seja, 50%. Então, por isso que isso representa 50%, ou seja, metade. Então, todas as frações que
representam metade, elas representam 50%. Agora vamos fazer exemplos apenas aritméticos, né, sem recorrer ao uso de ilustração. Qualquer fração que você quiser, você pode transformá-la em equivalente fazendo a multiplicação pelo denominador e pelo numerador de um mesmo fator, ou seja, de um mesmo número. Então eu quero multiplicar 3/4 pelo número 2. Então eu multiplico vezes 2 no denominador, vezes 2 no numerador. Sendo assim, eu vou obter aqui 6/8. E eu posso continuar fazendo isso infinitamente, por qualquer número que eu quiser. Posso multiplicar vezes 2 de novo, vezes 3, vezes 4, vezes 10, vezes 100, o quanto que eu quiser. Lembrando que tem que ser embaixo e em cima a multiplicação. E assim eu vou obtendo frações equivalentes que vão ter o mesmo decimal. Dividindo o número 3 pelo número 4, nós vamos obter o decimal 0,75, que é a mesma coisa que 75%, ou seja, 75 sobre 100. Então, 6/8 vai ser a mesma coisa, 18 sobre 24 a mesma coisa, e assim por diante. Agora, vamos pensar o seguinte. Se foi dada uma fração para você qualquer e foi pedido a fração equivalente irredutível, então o que você vai fazer? Você vai simplificar, como nós já aprendemos. Vamos pegar o 18 sobre 24 para exemplificar o que eu estou dizendo. Então, 18 sobre 24. Aí a pergunta é: qual é a fração irredutível do 18 sobre 24? Então, nós fazemos isso através da simplificação. Como os dois números são pares, o 18 e o 24, então a gente pode simplificar por 2 embaixo e em cima, ou seja, o denominador e o numerador. Mesma coisa que nós podemos multiplicar o denominador e o numerador pelo mesmo número, nós podemos também dividir o denominador e o numerador pelo mesmo número. Sendo assim, 18 por 2 dá 9 e 24 por 2 dá 12. E eu posso continuar esse processo até não dar mais para simplificar. No caso, 9 é ímpar e 12 é par. Só que o 9 e o 12 está na tabuada do 3. Então eu posso simplificar por 3 o 9 e o 12. E veja, chegamos nos 3/4 do qual nós inicialmente havíamos partido. Então o processo é vice-versa. Ou você multiplica para chegar na outra fração, ou você simplifica também para chegar na outra fração. Esse método aqui vai ser necessário quando nós estivermos estudando sobre adição e multiplicação de frações. Então até o próximo vídeo para nós resolvermos algumas situações envolvendo frações equivalentes.